Olá, queridos, seja graça, seja a paz de Jesus sobre tua vida, sobre tua casa e sobre tua família. Mais um dia que o Senhor deu, hoje, quinta-feira, estaremos ainda continuando a falar sobre Estevão e suas características, pontualmente sobre o testemunho e o poder de Deus. Ainda sobre este tema, gostaríamos de refletir com os irmãos o que significa testemunho, o que é testemunhar. Seria apenas falar, seria apenas informar? Ou seria de fato viver o próprio Jesus Cristo aqui na terra, ser embaixador dele? Foi isso que de fato Estevão viveu. Viveu e de uma forma intensa, de uma forma veemente, ele apresentou Jesus Cristo a todas as nações. Ele era um homem extremamente conhecedor daquilo que ele estava crendo. Era um homem extremamente aperfeiçoado no amor e na fé do Senhor. É impressionante que quando olhamos para a situação de Estevão, segundo Geoffrey R. King, ele diz uma seguinte expressão maravilhosa, ele diz: uma testemunha em uma corte de justiça precisa apresentar provas. Uma testemunha cristã precisa ser uma prova. Esta é a diferença entre a lei e a graça. Então, nós como cristãos, nós não temos que mostrar prova para ninguém, porque Jesus Cristo já morreu, porque Jesus Cristo já levou no Calvário todos os nossos pecados. O que devemos fazer para ser testemunha do Senhor, de fato, é ser parecido com o Senhor Jesus, ser parecido como homens como Estevão, e essa é a indagação de Estevão, essa é a lição de Estevão para nós hoje. Devemos ser testemunha com o nosso corpo, com a nossa vida. E quando olhamos para Estevão, olhamos para um homem que foi extremamente conhecedor das Escrituras. Quando olhamos para o capítulo 7 de Atos, encontramos aí palavras maravilhosas em que, quando ele foi falar e testemunhar, ele abriu a sua boca mostrando o conhecimento sobre Abraão, ele mostra Abraão como nosso pai. Depois ele fala sobre o pacto da circuncisão, o pacto em que Deus ele faz uma ligação com o homem, e o homem aí se torna parte de Deus. Uma geração que foi passada de pais para filhos, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gera José, e assim ele mostra toda a trajetória de José lá no Egito, tudo isso usando a palavra de Deus, usando o poder de Deus para mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. Quando olhamos mais à frente, no verso 22, o verso 47 e o verso 48, ele traz agora uma forma de apresentação de Moisés, quem foi Moisés, como instruído em toda a ciência dos egípcios, mas não se conformou com aquelas regras, com aquela lei, mas foi testemunha autêntica do Senhor. Falou também sobre Salomão, que Salomão edificou a sua casa, a casa do Senhor, mas que Deus não habitava em templos feitos por mãos dos homens, apesar de aonde estiverem 2 ou 3, ele também ali está, mas ele tinha uma extrema satisfação em conhecer as Escrituras, em conhecer a Torá. Era um diácono do Senhor, era um homem que o seu nome significava coroa, e coroa era uma exatidão daquilo que o Senhor estava dando quando ele foi testemunha viva e eficaz da palavra do Senhor. Então, quando olhamos para esses textos, encontramos aí as narrativas de um homem conhecedor, de um homem que estava lendo a Torá, de um homem que estava pegado com o poder de Deus e com o conhecimento do Senhor. E aí ele começa a fazer uma narrativa que aqueles homens da antiguidade eram homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e que não davam ouvidos à palavra do Senhor. E ele aí estava dizendo que, na atualidade, os fariseus, os saduceus, vós sois como seus pais. E ele continua dizendo mais na frente: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram. E no final ele diz assim: fostes traidores e homicidas. Ele estava aí apontando exatamente para o que estava para acontecer. Ele já sabia o que estava acontecendo, porque quem é de Deus, ele discerne todos os movimentos, todas as coisas, e por ninguém é discernido. Então Estevão,
ele era um homem extremamente em comunhão com Deus, como diz o texto. Homens parecidos com Estevão, nós temos na atualidade e também tivemos em poucos dias no século XX e hoje no século XXI. Por exemplo, quando nós olhamos para John Stott, ele escreveu uma frase maravilhosa a respeito de testemunho, que diz assim: testemunho não é sinônimo de autobiografia. Quando estamos realmente testemunhando, não falamos de nós mesmos, mas de Cristo. Então, irmãos, nada mais interessante, nada mais importante é do que Jesus Cristo. Estevão tinha um foco, Estevão tinha um paradigma, Estevão tinha um exemplo, Jesus Cristo o Senhor. E foi por essa razão que os céus se abriram e ele viu o céu aberto. Que este dia seja um dia de maravilha para você, um dia de testemunho, que você olhe para o lado e testemunhe de Jesus Cristo para alguém. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.